A paz do Senhor, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar de duas passagens que falaram muito comigo e eu espero que elas falem muito com vocês. A primeira passagem está lá em Samuel 6, que fala sobre a captura da arca pelos filisteus. Quando eles capturam a arca do povo, eles acham que venceram, né? Aquilo era como capturar um símbolo de poder de um povo, semelhante a capturar um rei. Porque na guerra, quando você captura o rei, você perde, né? Mas Deus mostrou que quando eles capturaram a arca, o povo filisteu, eles não puderam pegar o governo de Deus, porque Deus não pode ser capturado. Nós conseguimos tirar algumas lições dessa passagem. A primeira lição é que Deus não é um objeto. A arca, ela representava sim a presença, mas ela não continha o Deus em si. Vocês conseguem entender? Os filisteus, eles trataram a arca como um troféu. Você pode até mover algo sagrado, mas você não controla o Deus que está por trás disso. E Deus sempre quebra a lógica humana, gente. Ele mostra que ele está no controle de tudo, né? Ele usa essa passagem para falar que ele está no controle de tudo. A arca estava em território inimigo, mas quem estava no controle era quem? Deus. Então, às vezes, tá tudo dando errado na sua vida, mas Deus está no controle de tudo. Às vezes pode dar tudo errado para depois dar certo, como aconteceu aqui. Porque Deus pode estar arrumando a casa, entende? Os filisteus capturaram a arca de Israel, que era o símbolo do poder, mas se fez a vontade de Deus, porque Eli não era um governante bom para aquela época. Através da captura da arca, Eli morreu. Os filhos de Eli, que também eram pessoas muito corruptas, morreram. Então foi feita assim a vontade de Deus. A arca, depois que chega também nas cidades filisteias, Deus manda doenças através dela, né? Deus até vence o Deus deles. Então, através da arca, foi feito sim a vontade de Deus, né? Porque Deus sempre faz a vontade dele através dos nossos gostos, da nossa vontade e dos nossos erros. Vocês compreendem? Deus mandou tragédias, Deus mandou doenças através da arca que estava no território filisteu. O objetivo não era acabar com o povo filisteu? Então, Deus acabou também fazendo a vontade dele. Ele mostra, ele tem que te fazer sofrer, sabe, no talo, para que você se arrependa, assim como os filisteus. E às vezes você nem se arrepende, você fica em pânico, como os filisteus ficaram com as doenças, com as tragédias. Isso mostra que sem relacionamento com Deus, o poder dele até assusta, mas não transforma. Ele te chama ao arrependimento, à transformação, mas no final só depende de você. E daí, beleza, os filisteus roubaram a arca, e eles mesmo assim continuaram com ela, né? Mesmo dando tudo errado, então eles ficaram com a arca 7 meses, sofrendo, em pânico. Então, às vezes, Deus te faz sofrer e você nem aprende. Ele tá falando com você há meses, ele tá falando, você nunca faz, assim como os filisteus. E ainda, gente, eles ficaram perguntando o que eles poderiam fazer com a arca, sendo que eles já tinham a resposta. Eles tinham que devolver a arca, obviamente. E eles tinham colocado isso em xeque. Mas eles não tomaram a atitude. Assim como nós, muitas vezes. E aí, imagina, se Deus não forçasse eles a sofrer para se arrepender, será que eles devolveriam a arca da aliança? Porque a Bíblia fala que o clamor dele chegou até o céu, né? Porque às vezes Deus tem que atingir o teu limite para ter uma intervenção pela tua parte. E a Bíblia mostra que eles se arrependeram porque eles devolveram a arca, com a oferta de desculpas ainda. Né? A oferta era o reconhecimento público de que Deus de Israel havia vencido sim os deuses filisteus e que a única saída para a sobrevivência daquele povo, daquela nação, era a submissão total ao poder de Deus. Né? Então, quando nós nos arrependemos com Deus, nós nos tornamos submissos também, entende? Porque nós vemos que a única saída é com Deus. A gente fica dependente dele, a gente depende de conversar com ele, a gente depende dele falar pra gente o que a gente deve fazer. Eu já passei por essa fase, eu já passei por essa fase de fazer as coisas com a minha mão, com as forças da minha mão, mas eu vi que não dá certo, entendeu? A gente tem que se submeter, a gente tem que ser dependente das decisões de Deus para nossa vida, porque nós somos tolos. Essa aqui é a verdade. E se eu tivesse feito a vontade de Deus até hoje, eu nem sei o que seria de mim, sabe? As minhas decisões que foram errôneas, ok, elas me levaram a quem eu sou hoje e eu não me arrependo de nada. Hoje eu tenho meu testemunho, hoje eu toco vidas através do meu testemunho, mas eu decidi mudar a partir da aceitação de Cristo. Eu decidi mudar para não sofrer.
Eu decidi mudar porque Deus sabe melhor do que eu, sabe? Deus é como um pai, ele sabe muito melhor do que nós, que decisão devemos tomar. Então nós temos que sim nos submeter a ele, nos submeter à vontade dele, mesmo que seja vontade contrária à nossa. Entende, gente? Porque Deus sabe do futuro, ele já viu o seu futuro, e você não. E aí você acaba atrapalhando os planos do futuro que Deus fez para você. Tomando uma decisão do teu próprio punho, com a tua própria força, com o teu próprio entendimento, que é pequenininho, se você for olhar para Deus. Então, isso aqui mostra. Se submetam a Deus. Porque você vai sofrer menos e você vai fazer a vontade dele para tua vida. Você vai ser uma pessoa mais realizada, uma pessoa com propósito. Porque, gente, o escolhido, ele não tem escolha. Se você não se submeter, Deus vai fazer a vontade dele da mesma forma. Só que pela dor e não pelo amor. Tá escrito aqui. Eles roubaram a arca. E mesmo assim, Deus mostrou o seu poder. E eles se arrependeram. Então, você vai pelo amor ou pela dor? Eu fui pela dor, mas hoje eu aprendi. E eu vou pelo amor. E o mais engraçado dessa passagem é que Deus, ele aceita a devolução da arca pelos filisteus, acompanhado das imagens que eles mandam, as imagens pagãs, né? Ele não puniu os filisteus por causa da oferta deles, né? Porque ele sabe que a oferta foi feita com base no arrependimento genuíno. E eles tinham, sim, as ignorâncias sobre as leis de Moisés e tudo, mas o foco de Deus estava no reconhecimento da soberania dele, e não na teologia correta, né? Porque Deus proíbe imagens, né? Segundo a lei de Moisés, está na Bíblia isso. E os filisteus, eles usaram também 2 vacas que amamentavam com cria nova e que nunca tinham sido colocado um jugo para levar essas imagens, né? Para devolver a arca com as ofertas. E a escolha desse tipo de animal foi um teste científico e sobrenatural criado pelos filisteus. Eles queriam, mesmo assim, ter a certeza absoluta de que as pragas vinham de Deus e não do acaso, do mero acaso. Vamos entender o significado de cada detalhe dessa escolha. Primeiro, que as vacas que amamentavam com cria, pelo instinto natural, uma vaca que acabou de dar cria, não abandonaria os seus filhotes, né? Para caminhar em direção a um território que até então era desconhecido. E os filisteus trancaram também as vacas, os bezerrinhos, né, em casa. Então, se as vacas seguissem em frente, abandonando os filhotes, seria contra a natureza delas, obviamente, e isso ia sim provar a ação de uma força divina, seria a força de Deus. Segunda observação, as vacas que nunca levaram jugo. O jugo, ele é aquela peça de madeira usada para prender os animais ao carro de carga. Os animais que não foram domados ou nunca foram usados para o trabalho, obviamente, eles não sabem puxar uma carroça. Né? Então, um comportamento natural seria dar coice, tentar se soltar, andar em círculo, quebrar a carroça. E a terceira observação é sem ter condução humana, porque eles colocaram a arca na carroça e deixaram as vacas totalmente soltas, sem ninguém para puxar as rédeas ou até guiar o caminho. E aí o resultado do teste, as vacas elas andaram em linha reta, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda, a caminho da cidade de Bet-Semes, enquanto elas mugiam, né? Provavelmente elas estavam sentindo falta dos seus filhotes. Isso mostra que as vacas venceram o próprio instinto materno, o próprio instinto animal e a falta de adestramento, porque elas estavam sendo guiadas diretamente pelo poder de Deus. Então, nós muitas vezes duvidamos até o final, como os filhos teus duvidaram, né? Sempre queremos dar um jeitinho, saber se é mesmo ele, se é mesmo da vontade dele, se é mesmo ele que fala. Mesmo quando ele ainda continua jogando na sua cara, ele fez assim com os filhos teus, né? E aí quando Deus faz o sobrenatural na nossa cara, nós vemos que, ele é Deus, né? Os filisteus queriam saber se era Deus que estava fazendo toda aquela tragédia, toda aquela desgraça, até o último minuto. Uma das coisas que Deus fez está lá em Samuel 5, 1 Samuel 5. Então, depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para Asdod e as colocaram dentro do templo de Dagom, ao lado de sua estátua. Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagom caído, que era o deus lá dos filisteus, rosto em terra diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagom e o colocaram de volta em seu lugar, mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagom caído, rosto em terra diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar.
Nessa passagem, Deus cortou a cabeça e as mãos da estátua de Dagon para demonstrar a sua soberania absoluta e provar que ele não havia sido derrotado pelos filisteus. Quando os filisteus colocam a arca no templo de Dagon, a intenção deles era mostrar que o Deus deles eram superiores ao Deus de Israel. E a resposta de Deus foi o seguinte: a decapitação, sem a cabeça. Então, na cultura antiga, cortar a cabeça de um inimigo era vitória, símbolo máximo de vitória. E humilhação também. Então, Deus tirou a cabeça de Dagon para mostrar que ele não tinha sabedoria e nem poder real. E o corte das mãos, porque Dagon estava sem as palmas das mãos, né? Então, as mãos também simbolizavam a força, a ação e as obras de um Deus. Então, quando você tira as mãos de um Deus, você prova que o ídolo deles, né, no caso os filisteus, era totalmente impotente e incapaz de agir. A posição do corpo, o corpo ele caiu, né, com o rosto em terra diante da arca, com uma postura clara de adoração, né, adoração ao Deus verdadeiro. E a cabeça e as mãos caíram sobre o limiar, que é a entrada da porta. Então, eles transformaram o próprio ídolo em algo impuro, que passaram a ter medo de pisar. Após esse episódio, que eles se ligaram, a arca do Senhor não deve ficar conosco, porque Deus estava reagindo, Deus estava reagindo. E o mais interessante, gente, que até hoje, os sacerdotes de Dagon e todos os que entram em seu templo, em Asdod, não pisam na soleira. Então, isso permaneceu, né, porque como isso foi transformado em um símbolo de humilhação, ficou na história. Isso é interessante, né? Essas coisas que Deus faz, pois ele não deixa passar nada despercebido. Você vê como Deus é maravilhoso. Tudo é muito cheio de significado, né? A arca de Deus não deve ficar conosco, porque a mão dele pesa sobre nós e o nosso Deus, Dagon. Então, a gente tira uma reflexão daqui. Que Deus que é esse, né? Deus Dagon. Deus é esse que não consegue combater ao Senhor? Que Deus é esse? Será que é um Deus? Quem são os deuses que você está servindo hoje? Será que eles são tão mais importantes do que Deus? O Deus de Israel, o nosso Deus, Yahvé? Será que você está servindo hoje ao Deus verdadeiro? Porque às vezes Deus pode estar te chamando, só que você pode estar servindo outros deuses na sua vida. Deus mamon, prostituição, traição, adultério, o trabalho. Você pode estar trabalhando com coisa errada, ganhando dinheiro de forma errada, e isso no mundo espiritual tem um peso gigantesco. Tem amarras espirituais em tudo que a gente faz nessa terra, principalmente se o fruto daquilo não for correto. Deus, ele vê isso. Ele vê, e nada passa despercebido nessa terra. Então, se hoje você está servindo ao Deus errado, se hoje você se recordou de alguma coisa que você tem feito de forma errada, saiba que Deus ama o arrependimento. O arrependimento verdadeiro, né? Vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu os darei descanso. Vinde a Deus os que estão cansados, que estão arrependidos. Então se volte a Deus. Pergunte a Ele se você está servindo realmente o Deus verdadeiro. Pergunte a Ele se você está fazendo certo. Eu sempre me pergunto quando eu vou orar, né? Eu pergunto, Deus, se eu estou fazendo certo, se eu não estou fazendo certo, por favor, me ensina, me capacita, eu quero fazer a tua vontade. Entende? Então, muitas das vezes, a gente, com o nosso orgulho, a gente acha que nós fazemos a vontade de Deus, nós fazemos o que Deus quer, mas às vezes a gente escuta simplesmente só outras vozes da nossa cabeça, da nossa mente, do nosso orgulho, da nossa soberba. E eu estou me incluindo nisso também. Então, hoje você tem escutado a voz de Deus? Porque Deus quer falar com você. Se coloque numa posição de humilhação, se coloque numa posição de humildade diante de Deus e pergunte para Ele, Senhor, eu estou servindo ao Senhor? Estou servindo ao Deus verdadeiro? O que eu estou fazendo que não é da vontade do Senhor? E se humilhe, peça desculpas, peça perdão, reconheça que reconhecer é o primeiro passo para mudar. E mude. Eu sei que é difícil e que a mudança é demorada, né? Tipo, para eu me tornar, não que eu esteja dando que eu sou o exemplo para você e tudo, mas para me tornar quem eu sou hoje, foram anos. Eu estava até conversando isso com a minha mãe. Foram anos para mudar. Se você me visse 2 anos atrás, você ia falar que não era a mesma pessoa. Sei que é difícil a mudança, que ela é demorada, que ela é árdua, que ela é solitária. É muito. Mas isso mostra o poder de Deus. Isso mostra que foi o Deus verdadeiro que te moldou.
Porque quando a mudança, ela vem, ela não é repentina assim de uma hora para outra. Aí você reconhece, você se vê nu na frente de Deus, você tem que encarar os seus medos, você tem que encarar os seus defeitos diante de Deus. E assim você mudar, né? Para você colocar um hábito na tua vida, você se acostumar com aquele hábito, por exemplo, quer acordar cedo todos os dias, você não acorda de um dia para outro. Se você não tem esse hábito, esse costume, são 21 dias, gente, para você ter um hábito, colocar um hábito na tua vida, entende? Da mesma forma é com Deus. Leva muito mais que 21 dias. E só o tempo pode provar. Sua obediência, ela vai dar grandes frutos. Ela vai dar frutos muito lindos, frutos que você nem imagina. Deus vai fazer a vontade dele através da sua vida. Vai te dar uma vida muito feliz, uma vida que você nem imagina. Deus, ele nos surpreende. Ele me surpreendeu, ele vai te surpreender e ele continua trabalhando e surpreendendo todos os dias da nossa vida. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha edificado sua vida. Eu espero que esse vídeo tenha conversado com você, que Deus tenha conversado com você através da minha vida. E eu fico muito feliz se isso estiver acontecendo. Pessoal, quem não sabe, eu tenho uma lojinha que se chama God's Favorite. É uma loja de camisetas cristãs, então eu vou deixar o Instagram aqui, caso você tenha interesse, né? Dia dos namorados, agora, né? Dia 12. A Copa também, então nós temos faixas de cabelo autorais, temos camisetas autorais. E se você tiver interesse, eu vou ficar muito feliz de pegar o evangelho através do seu corpo. Curte, compartilha, manda para sua família, manda para seu namorado, para seus amigos, compartilha com eles, ativa o sininho para você não perder os vídeos da próxima semana. E não esquece de se inscrever no canal, pois vem novidades muito legais para você. Tchau, gente. Tudo de bom. Beijo.